certificada CERN 1 e 2, neste contexto atual de pandemia e da Revolução 4.0, marcado pela inovação e pela tecnologia, abriremos uma fronteira sem limites para o conhecimento científico e para a transformação digital serem geradores de PIB, desenvolvimento econômico e impacto social. Para dar início, vamos formar a mesa oficial do evento, que nesse dia de hoje, em virtude das restrições à Covid-19, chamaremos as autoridades e pediremos ao mesmo tempo que fiquem sentados nos seus lugares. Tenho a honra de convidar o professor doutor Newton Silva, diretor-geral da Fundação Parque Tecnológico. Professora doutora Nádia Oliveira, diretora técnica da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba e pró-reitora adjunta de pós-graduação da UEPB e coordenadora do projeto do novo Parque Tecnológico da Paraíba. O excelentíssimo senhor prefeito de Campina Grande, o senhor Romero Rodrigues. O vice-prefeito eleito, representando neste ato, o prefeito eleito Bruno Cunha Lima, Lucas Ribeiro. O magnífico reitor e presidente do Conselho da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, Vicemário Simões. O professor doutor Roberto Germano, diretor da FAPESC, representando o governo do estado da Paraíba. Em ato contínuo, vamos ter a execução do hino nacional brasileiro, portanto, peço que os senhores fiquem de pé.
Ainda de pé, ouviremos agora o hino da cidade de Campina Grande. E por último, numa homenagem ao estado da Paraíba, a música que se tornou hino, Canção Paraíba Joia Rara, na voz de Tom Oliveira. O sol nasce primeiro e tão desinibido, e a lua exibe um estrelato com tanta beleza, que até o algodão se empolga e já vem colorido. Exibições inexplicáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada, e a gente pôde ao som de Jackson bandeirar, ouvir a voz que na bandeira ficou estampada, dar frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar, a cara desse povo tem a minha cara, encanto de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara, que bom estar no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano, rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano. Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido, e a lua exibe um estrelato com tanta beleza, que até o algodão se empolga e já vem colorido. Exibições inexplicáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada,
e a gente pôde ao som de Jackson bandeirar. Ouvir a voz que na bandeira ficou estampada, dar frutos que o tempo e a história não vão apagar. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara, encanto de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. Que bom estar no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano, rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz, eu sou paraibano, eu sou muito feliz, sou paraibano. Pode ficar sentados, tantas autoridades como os convidados, dando continuidade à solenidade. Queria fazer o registro de presenças nesse exato momento. O senhor Clóvis de Melo, diretor adjunto do Parque Tecnológico, o senhor Jordano Feitosa, gerente da Anatel na Paraíba, o senhor Felipe Pazola, gerente regional da Anatel em Pernambuco, Paraíba e Alagoas, Rosália Lucas, secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, o senhor João Alberto, gerente do SEBRAE, o senhor Alexandre Pimentel, vice-presidente de Relações Institucionais da Sociedade dos Usuários de Tecnologia da Paraíba, o senhor Laércio Alexandrino, vice-presidente do Polo Extremotex, registrando ainda a ausência da senadora Daniela Ribeiro por motivo de força maior. Convidando para a primeira fala desta solenidade, o senhor Nilton Silva, diretor-geral da Fundação Parque Tecnológico. Bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui no auditório e também aos ouvintes, né, que estão assistindo pelo YouTube, do canal da Fundação Parque Tecnológico. Gostaria de cumprimentar a todos da mesa, né, em nome do professor Vicemário, que é o nosso presidente do Conselho Diretor, tá? E cumprimento os demais em nome dele. Agradecer também a presença de Lucas e a parceria desde 2017, desde um trabalho inicial instigado por ele, né, buscando a universidade para desenvolver e conectar mais o sistema de inovação aqui de Campina Grande, né? O prefeito Romero também deu aval com relação a isso daí, e continue. Então, muitos frutos nasceram dessa época, desse momento, né, Lucas? E hoje a gente pode aí ter esse momento de consolidação de muitas ações que foram feitas. Claro que não só de Lucas e minha, mas de todas as pessoas que se envolveram, da professora Nádia, que se empenhou brilhantemente com relação a abraçar a ideia, a proposta, a desenvolver isso, né? E também essa melhoria que a gente buscou para a Fundação Parque Tecnológico, que contribui também com o ecossistema, né? Temos vários outros parceiros que fazem parte dessas conquistas e outras que virão, né? Mas eu vou deixar para as outras pessoas que falarem com mais autoridade sobre isso daí, tá? E para dar início a esse momento, gostaria só de agradecer humildemente a todos pela presença. E se eu continuar falando mais, eu vou chorar, que faz parte, né? Me emocionar, porque passa um filme na cabeça da gente. Isso é muito importante. Escutando o hino de Campina Grande, eu não tinha me dado conta o quão bonito ele é. Ele é muito lindo. E assim, isso resgata muito um pouco da minha história, da minha origem, da minha natureza, né, de gostar de ver as coisas funcionarem e fazer com que elas cresçam. Então, Campina Grande já está no seu nome, o Grande. Então, isso me faz muito feliz e fico muito, muito agradecido a todos por estarem aqui. Muito obrigado. Registrando também a presença do senhor Carlos Jacobson Oliveira Rodrigues, representante da Softex. Justificamos também a ausência do prefeito eleito de Campina Grande, o senhor Bruno Cunha Lima, que cumpre a agenda após a solenidade do seu casamento. Na sequência, eu tenho a honra de convidar o magnífico reitor e presidente do Conselho da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, Vicemário Simões.
Meu muito bom dia. Cumprimento histórico aqui de Campina Grande. Eu não vou dizer minha data, mas para os matemáticos é fácil. Eu cheguei em Campina em 77, com quase 18 anos. Então, ao tomar a água de Buqueirão, fiquei até hoje. Então, quando com quase 18 anos e há 33 anos, dá para fazer a conta, né, que eu sou já um homem sexagenário. Já estou mais na descendente do que na ascendente, mas acho que adquiri experiência na cidade, Romero, e posso acrescentar no meu DNA, ali dos componentes padrão dos normais, né, da adenina, citosina, guanina, timina e uracila, também o DNA de Campina Grande. Ainda estou devendo a Lucas e a Alexandre do sindicato e ao saudoso Lucas Cabral o recebimento, a acolhida, né, do título de cidadão campinense. Novo ainda a oportunidade, porque eles querem que eu ofereça um bode, né, já que eu sou do Cariri, eu e Newton. E como eu não consegui pegar esse bode, que é muito difícil, então vai ficar para outro momento. Já comunico a vocês que o mandato meu se encerra agora dia 17 de fevereiro próximo. A comunidade me escolheu mais uma vez de forma majoritária, mas ainda tem que passar pelo outro round, né, que é o presidente da República. Chama o round, o sentido de ele é quem reconduz e quem nomeia, né? No nosso caso, específico, seria uma recondução. Vamos esperar na sensibilidade, o apoio da sociedade, que a gente consiga mais o quadriênio 2021 e 2025, para que a universidade possa avançar mais do que está dando. Então, Nilton, a você, em seu nome a toda a diretoria, a gente não pode esquecer os que antecederam, né, que construíram aqui há mais de 2 décadas essa estrutura e que agora vê um novo cenário, nova missão, um novo objetivo, que é um parque tecnológico. Não confundamos, né, a Fundação Parque Tecnológico com o Parque Tecnológico, mas é um amadurecimento dessa entidade. Em projeto de P&D, de aperfeiçoamento de procedimentos administrativos, o diálogo permanente com os que faz a academia. Deixa aqui registrado apenas, não destaque, né? Se fosse colocar 223 cidades, né, no hino, não daria tempo, né? Mas não pode esquecer de Monteiro, né, a cidade de Luiz, de Cochichola, que é a cidade aqui, e de Picuí, né, que é a cidade do Roberto. Bem, outras cidades aqui, mas eu sei que é de forma de brincadeira, até porque no final do ano é um momento, Romero, que a gente então começa a falar com os intrigados, né, porque é um mês de paz, né, que a gente volta a se digladiar-se, né, em 1º de janeiro. Também de brincadeira. Quero que a paz reine nos lares, aproveitar o momento também de Natal, que a gente consiga saber que o Natal não só é ceia, né, e comida na casa de quem pode, né, também uma articulação com as pessoas que estão fora, que estão necessitados. E é bom cada um presente singelo, né, ofereça algo. E é evidente que o poder público tem que fazer mais ainda, mas também faz parte do poder público, porque quem escolhe, né, o representante é o povo. Então, essas pessoas, né, estão imbuídas e a gente tem que combater a causa, né, e não o efeito, que é momentâneo, né, dando alguma coisa. Então, a todos, em nome de você, de Clóvis e de Nádia, mas todos estão contemplados, né, não deixe de registrar, né, o passado, a história tem que ser contada e recontada. Todos plantaram cimento, aos colegas da Anatel, muito obrigado. Aqui um registro aos colegas da UFCG, professor Hugo, ali, diretor do nosso campo de Sumé, também do Cariri, que recebe o nome de Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, né? Então, mostra o nosso compromisso, a colega Mônica Tejo, do INSA, a Rosália Lucas, a jovem aqui que está brilhantando esse evento, esse floral aqui, esse jardim mais mulheres, que fazem parte da nossa vida. George está por aí, João Alberto, bem, todos, então, que compõem. A professora Michel, né, que chegou aqui em 78, vindo da Europa, se ambientou conosco, é nosso assessor internacional na UFCG, e também foi meu professor. Então, eu quero deixar de registrar tudo, porque essas pessoas estão boas, e o Michel também, com o Hugo, faz parte do conselho diretor. Então, a nossa cerimonialista, né, sempre elegante, Celine Neto. Eu vou chegar lá um dia, talvez em outra geração, quem sabe, né? Se eu não vou ser um cerimonialista, quem sabe, né? E dizer a Lucas, né, que eu ainda não aprendi o hino de Campina Grande, né, mas já aprendi o hino de Monteiro, né, que é a minha cidade. Então, desculpa a descontração, mas, Nilton, conte conosco sempre, como instituição, que esteja na frente dela, tem um compromisso social, né, acadêmico, científico, e o parque, de fato, foi aos pouquinhos, né, se consolidando, saiu das pedras mais moles, né, foi chegando no diamante, mais concreto, né, é lógico, são 75 anos, mas então vai se consolidando e mostrou para que veio, né, uma competência de todos, que plantaram semente, que germinou, né, que está dando as flores, né, depois vem os frutos, estão chegando, e a Romero, nosso parceiro, já aproveita a oportunidade ímpar, né, de também lhe parabenizar pela desenvoltura nessa cidade, né, mostrou seu compromisso social. Eu sei que tem uma contagem regressiva, mas sei que você não está contando, não adianta aqueles pauzinhos que a gente faz e vai riscando, né?
mas você fez um trabalho e espero que a gente possa continuar, né, a servir a sociedade. Você, na verdade, foi um baluarte, né? Estudou em Areia, na UFPB, no nosso campus 2, né? Não, nosso campus 3, e depois fez mestrado aqui conosco na UFCG e mostrou para que veio. Então, use a sua sensibilidade, esse seu caráter, evidentemente, que você há de galgar outros caminhos. Também muito obrigado, né, pela amizade concreta, e a todos vocês um fraterno abraço de Natal. A Lucas, né, meu quase sobrinho, né, evidente, mas é quase sobrinho, também pela jovialidade, e vocês consigam, nesse espírito jovem, fazer com essa cidade, né, se desponte mais ainda do que ela já tem sido despontada no cenário nacional e internacional. Então, conte conosco na condição de cidadão, né, e não na condição somente política, né, porque eu não gosto de fazer politicagem, gosto de fazer política, até porque, nesse momento aqui, foi uma decisão minha de vir para aqui e poder ter pedido da Camila para me representar. Então, é uma decisão política, e a política, na verdade, move, né, um país. Então, vamos fazer a boa política e esperar que o maior partido do Brasil é o próprio Brasil. Muito obrigado. Agradecemos as palavras dos senhores Vicemário Simões, magnífico reitor e presidente do Conselho da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, do professor Dr. Newton Silva, diretor-geral da Fundação Parque Tecnológico. Nesse momento, assistiremos um vídeo institucional do INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Estamos vivenciando a 4ª Revolução Industrial, que a cada dia coloca a humanidade num patamar de... Meu nome é Felipe Augusto, eu sou coordenador geral de Desenvolvimento de Negócios e Disseminação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. É com muita alegria, muita felicidade que nós parabenizamos todo o ecossistema paraibano pelo lançamento desse projeto de expansão do que será o novo Parque Tecnológico da Paraíba. O Parque Tecnológico da Paraíba é considerado pelo INPI um parceiro altamente estratégico, né, um parceiro realmente estruturante dentro de um programa, né, concebido pelo INPI, chamado Programa INPI Negócios, né, que tem como principal objetivo alavancar o uso do sistema de propriedade industrial por empresas, universidades, instituições de governo, startups, né, organizações exponenciais, né, no sentido de posicionar melhor o Brasil no ranking mundial de inovação, certo? Então, a nossa parceria é recente, relativamente recente, mas já tem demonstrado excelentes frutos, né, principalmente na identificação de projetos, né, que realmente convertam, né, invenções em, de fato, inovações, ou seja, que realmente sejam convertidos em ativos econômicos, né, em prol do desenvolvimento econômico e social do estado da Paraíba. Tá certo? E é interessante apontar, né, o prisma, né, em que o estado da Paraíba, principalmente o Parque Tecnológico, hoje é visto, né, não só pelo INPI, mas pelos principais atores do Sistema Nacional de Inovação, realmente como um celeiro, né, exportador de boas práticas, né, de inovação. E a gente sabe, né, que inovação é geração de valor novo, né, e inovação é muito mais comportamental do que técnico. Então, gostaria aqui, no momento desse lançamento, né, de parabenizar aqui a diretoria do Parque Tecnológico da Paraíba, né, a diretora técnica, Nádia Oliveira, realmente é uma grande parceira do INPI, né, principalmente na detecção de projetos, né, em que ativos, né, de propriedade intelectual podem ser, né, convertidos em ativos econômicos, ou seja, na identificação da prospecção realmente de demandas de mercado, né, e toda o engajamento, né, nesse processo de geração de ativos de propriedade intelectual, principalmente patentes, ao diretor-geral Newton Silva, né, por todas as experiências, as boas práticas que estão sendo compartilhadas junto com o INPI, principalmente a nossa unidade regional, que hoje está situada dentro do Parque Tecnológico da Paraíba, ao diretor adjunto Clóvis de Mello, né? De fato, esse time, a gente tem percebido, tem feito toda a diferença, né, como no processo de reposicionamento, né, do estado da Paraíba, né, das instituições paraibanas, né, realmente no que tange a geração
de inovação, né, tomando como base os indicadores de propriedade intelectual. Né? Se nós formos observar, né, no passado relativamente recente, o estado da Paraíba, né, configurava lá atrás, né, dentro dos estados do Nordeste, né, como estados, né, geradores de ativos de propriedade intelectual, principalmente patentes, né, e foi graças a esse engajamento, né, essa postura proativa dessa diretoria, né, de projetos realmente transformadores, né, e que a gente vê realmente hoje instituições paraibanas, né, figurando entre os top ranking, né, de depósitos de patentes no Brasil, né, por 2 anos consecutivos. Então é uma satisfação muito grande do Instituto Nacional de Propriedade Industrial participar desse processo. Então não é à toa, né, que foi com base nessa experiência muito bem sucedida, né, do Parque Tecnológico da Paraíba, que nós modelamos e prototipamos hoje um dos principais programas, né, que está no cerne da Estratégia Nacional de Propriedade Industrial, Propriedade Intelectual no Brasil, né, que é o nosso programa de telementoria. Então foi a partir do modelo, né, muito bem desenvolvido, que nós identificamos, né, esse potencial realmente transformador, né, e prototipamos com base no que foi visto, né, como boas práticas no âmbito do Obtec, né, e realmente desenvolvemos um projeto que hoje, um programa, né, que tem capilaridade nacional e que visa realmente bem orientar, né, e acompanhar, né, esses projetos de inovação, né, utilizando da melhor forma possível, né, para fins de desenvolvimento de negócios, o sistema de propriedade intelectual, tá certo? Então, eu posso dizer aqui, afirmar que realmente, né, no âmbito das metas globais da Estratégia Nacional de Propriedade Industrial, né, que visa, né, colocar o Brasil como os top 10 no ranking de depósitos, né, do mundo, né, em termos de propriedade intelectual, né, que dentro do Brasil, né, o estado da Paraíba largou na frente, certo? E realmente tá realmente despontando, né, como um modelo, né, de negócios a ser seguido, né, pelos demais estados federativos, né? E é com base nesse modelo que o NPI está, né, levando essa inteligência a todas as suas unidades regionais, né, que estão sendo instaladas principalmente junto às unidades credenciadas Embrapia, né? E que esse modelo já está realmente demonstrando resultados bastante significativos, né, no que tange o aumento de depósito de ativos intangíveis por essas unidades credenciadas. Então, novamente, eu parabenizo a diretoria técnica, né, a todo o corpo diretivo do Parque Tecnológico da Paraíba e desejando aqui bastante sucesso nesse novo empreendimento que certamente será um empreendimento de alto impacto em termos de inovação no Brasil. Temos agora a honra de convidar o senhor Lucas Ribeiro, vice-prefeito eleito de Campina Grande e ex-secretário de Ciência e Tecnologia do município. Boa tarde a todos, cumprimento-os. Eu trouxe cumprimentar a todos na pessoa do nosso magnífico reitor, Vicemário Simões. E nessa manhã, prefeito Romero, eu trouxe minhas palavras, eu escrevi ontem à noite. Não costumo fazer isso. Geralmente a gente, quando vai discursar, coloca alguns pontos ali e na hora, né, prefeito Romero, a gente no momento a gente vai falando, mas nessa manhã, ontem eu escrevi algumas coisas que mostram o que como a gente chegou até aqui nessa manhã. Então, é rápido, prometo falar mais rápido que o nosso amigo do NPI. Começar com um versículo que diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Falar desse projeto é falar de cooperação. Cooperação de pessoas e cooperação de acontecimentos. Em 2017, fui instigado por meu professor do mestrado, Sidoval Moraes,
a criar um fundo de apoio à ciência e tecnologia em Campina Grande, enquanto vereador aqui na Câmara de Vereadores. Na audiência pública, para discutir tal projeto, conheci o professor Newton Silva, ainda diretor do NIT, na UFCG. Newton abraçou comigo e com várias pessoas aquele projeto, e juntos criamos, aprovamos e sancionamos aqui mesmo, com o prefeito Romero, essa importante política pública. Tudo cooperou para que logo depois nos encontrássemos novamente. Dessa vez, ele como diretor do parque e eu como secretário de Ciência e Tecnologia, ainda por cima, nossa amiga Nádia, também como diretora técnica do parque. Veio então a maior descoberta dessa diretoria. Não temos um parque. Calma, mas talvez seja essa a realidade. Mas como resolver esse problema com mais cooperação? Tudo cooperou para que a Paraíba tivesse, em 2019, eleito sua primeira senadora, amiga da tecnologia, amiga dessa diretoria, a diretora Nádia, e, coincidentemente, mãe do secretário. Lembro que já no primeiro mês de mandato, recebemos a visita do ministro Marcos Pontes, no gabinete da senadora. Algo incomum, mas esperado devido à sua importante relatoria no PLC 79, que marcou um novo momento nas telecomunicações do país. As portas se abriram para Campina Grande no MCTIC, hoje MCTI. E foi assim que chegamos a um acordo. Para cada valor de emenda da senadora, o Ministério colocaria o mesmo valor. E veio a decisão de ser 7,5 milhões para cada. 7,5 milhões para a senadora e o Ministério com o mesmo valor. Um senador tem 16 milhões, nada fácil. Um senador tem 16 milhões de emenda impositiva. 7,5 é quase a metade. Isso no primeiro ano de mandato, após ter sido votada pelos 223 municípios da Paraíba. Logo após, tivemos o desafio da área. Contamos com o apoio irrestrito de um prefeito amigo que sempre busca o diálogo e nunca a imposição. O prefeito Romero trouxe à mesa, lá no IPCEM, opções de área, sendo a que visitaremos logo mais a que foi escolhida, ali atrás da Praça do Amor. Nesse espírito de cooperação é que chegamos a este belo dia. Dia que marca não o início de tudo, porque se estamos aqui hoje, devemos a grandes homens e mulheres que trabalharam para chegarmos até aqui, como Linaldo Cavalcante, Thelma Araújo, entre outros. Mas posso afirmar que hoje, 23 de dezembro, é mais um marco no desenvolvimento científico e tecnológico de Campina Grande e da Paraíba. Finalizo realizando um chamado. Esse projeto só aconteceu porque pessoas que acreditam na ciência, tecnologia e inovação e na política como meios de transformar a realidade da nossa região cooperaram para ele acontecer. Portanto, amigos e amigas, aqui como representantes de diversas instituições, temos o dever de cooperar a fim de construirmos uma sociedade mais justa, livre e solidária. Muito obrigado. Agradecendo as palavras do vice-prefeito eleito de Campina Grande, Lucas Ribeiro, e em ato contínuo, eu convido o prefeito de Campina Grande, o senhor Romero Rodrigues. Pessoal, bom dia a todos. Um prazer imenso poder conversar um pouquinho com vocês numa solenidade, embora recheada de um grau de tamanha relevância, simples até por conta da característica do momento que nós estamos vivendo, né?
Esse ano foi um ano absolutamente atípico e às vezes a gente nem conhece direito as pessoas, né? Porque todo mundo mascarado, né? A não ser, né, professor Nilton, quando a gente tem uma solenidade que tira a máscara rapidamente para se comunicar um pouquinho e, de fato, poder identificar melhor as pessoas, mas, enfim, é um ano que se apresentou diante né, dos nossos desafios. Então, eu gostaria de abraçar o magnífico reitor, professor Vicemário, é um amigo aí de longas datas. Estava falando aí no finalzinho do mandato dele, ele que ainda já renovou o mandato, imagine eu. Né? O dele é em fevereiro, já tá renovado por mais, são 2 ou 4 anos? 4 anos, olha só. O meu só faltam 4 dias úteis. E não tem mais nem como renovar. Tem mais esse complicador. Mas um abraço, prazer imenso. E saudar o vice-prefeito Lucas, eleito de Campina Grande, e em nome de Lucas também transmitir o abraço ao prefeito Bruno e à sua mãe, senadora Daniela Ribeiro, que sonhou junto nessa questão da concepção desse novo Parque Tecnológico de Campina Grande, destinando recursos, e a gente registra e agradece em nome da cidade. Gostaria de abraçar, enfim, tem muitas autoridades aqui que eu estou vendo, eu vou citar rapidamente para não demorar muito na fala. Estou vendo ali o nosso João Alberto, Mônica, Instituto do Semiárido. E eu queria pedir permissão e até mesmo desculpas para saudar as demais autoridades na pessoa do conterrâneo aí de Cochichola e Campina Grande, nosso querido professor Nilton, que é um entusiasta desse tema, alguém de fato vocacionado, um apaixonado pela questão da ciência e tecnologia. E você, Nádia, que dispensa comentário, você é uma pessoa sensacional, fantástica. Campina e a Paraíba lhe deve muito, não apenas pelo seu talento, mas pela sua luta, pela sua garra, pela sua força, principalmente pelo seu entusiasmo. Talvez tenha sido o seu entusiasmo que nos, talvez, motivou. Claro que teve o pedido de Lucas, na questão do terreno, da própria senadora Daniela, de Nilton, mas Nádia, assim, nos enche de muito orgulho, de muito entusiasmo. É a força e a perseverança dela que nos faz acreditar que é possível, quando a gente luta, quando a gente batalha, quando a gente acredita. Tivemos reunião, inclusive, no Ministério, né, da Ciência e Tecnologia, ela batalhando, tentando, buscando alternativas de viabilizar recursos para a questão do Parque Tecnológico, para Campina, novamente, meus amigos e minhas amigas, resgatar talvez o status que o professor Vicemário sempre teve na questão da ciência e tecnologia. Perdemos um pouquinho de espaço para Pernambuco, por conta, talvez, enfim, em um determinado momento, faltou talvez um pouco mais Rosália, de incentivo, de motivação, de reforço nessa questão do setor tecnológico de Campina Grande, e Pernambuco terminou criando um pouco mais de espaço, né? No CITA, muito caracterizado ali naquela região central de Recife, de uma vocação que sempre foi nossa de Campina Grande, inclusive com os talentos que foram exportados para Recife daqui da cidade. Recife cresceu, é fato, é verdade. Eu, inclusive, visitei. Se a gente fizer um memorial fotográfico e colocar aqui na nossa universidade, vai ver que aquela fotografia são quase todas de alunos aqui da nossa Universidade Federal de Campina Grande, da UEPB, do IFPB, da Escola Técnica Redentorista. Não é verdade? Então, o material humano, Campina Grande consegue exportar. De fato, a gente estava precisando, e graças a Deus, em função de tudo que a gente está falando, conseguiu definir um local estratégico, né, do ponto de vista de implantação do novo Parque Tecnológico de Campina Grande, que vai permitir não apenas a construção de um novo espaço, uma nova sede, mas também destinar espaço para permitir que a gente possa conseguir efetivamente, com todas essas características, atrair empresas de desenvolvimento tecnológico. Ouvindo aqui os hinos, né, do Brasil, de Campina,
e até mesmo, Roberto, o hino da Paraíba, né? O hino informal, né? Da Paraíba, não o oficial. A gente remete a uma coisa que Campina Grande é conhecida no Brasil e no mundo, que são sobre 2 aspectos principais, que é o maior São João do mundo. Não dá para você imaginar que você vai em qualquer estado da federação, até mesmo fora do Brasil, quando alguém conhece a Paraíba, a referência é Campina Grande. E, sendo Campina Grande, um dos aspectos é o maior São João do mundo, por isso que eu estou querendo fazer menção em referência ao nosso poeta, que também é uma região de exportação de talentos e de poetas, que fez essa música, né? Paraíba Joia Rara, Tom Oliveira. Tão belíssima, né? Tão bonita a música. E Campina é conhecida, de fato, pelo maior São João do mundo, fora do estado. E o outro aspecto é o quê? Ciência e tecnologia. Tecnologia, por conta, claro, das nossas universidades, dos nossos doutores, das nossas cabeças pensantes. E agora eu acho que a gente vai poder fortalecer ainda mais essa força de Campina, essa pujança de Campina, com o novo Parque Tecnológico Newton. Nádia e todos que fazem essa instituição. O fato é que eu posso, e digo, sem nenhuma demagogia, até porque nem validade mais eleitoral eu tenho para ter demagogia, né? Porque o mandato está acabando. É que a gente confia plenamente na sua capacidade, na dinâmica de todos que fazem parte tecnológico. E por isso não temos dúvidas que seremos vitoriosos e vamos novamente resgatar para o top 1, né, o status de Campina Grande nesse setor importante de ciência e tecnologia que gera emprego, inclusive um emprego de um salário diferenciado que pode sim, de certa forma, fazer o diferencial na história pós-pandemia de Campina Grande. Então, que Deus abençoe você. Nádia, o carinho e o agradecimento em nome da cidade, que Deus continue lhe abençoando, principalmente com muita energia e muita saúde, para vocês, né, essa dupla dinâmica seguir em frente com muito trabalho em favor de toda a Campina Grande. Muito obrigado. Agradecer ao prefeito de Campina Grande, o senhor Romero Rodrigues, pela fala. E, nesse exato momento, exibiremos um vídeo especial, inclusive com a participação do ministro Marcos Pontes, a senadora Daniela Ribeiro, Lucas Ribeiro e o prefeito eleito, Bruno Cunha Lima. Não, vocês agradecem. Vamos lá, vamos começar. Se não der nessa, a gente vai para outra. Então, aqui, ao lado do nosso ministro, astronauta Marcos Pontes, ao lado do nosso prefeito eleito Campina Grande, Bruno Cunha Lima, nosso vice-prefeito Lucas Ribeiro, e a nossa alegria de, nesse momento histórico para Campina Grande, onde pude contribuir de forma humilde, mas sempre muito comprometida com a nossa cidade, com os recursos para o novo Parque Tecnológico da Paraíba, que fica em Campina Grande, ministro, e fizemos esse trabalho desde o princípio juntos, e agora continuamos juntos para que ele seja iniciado e concluído. O recurso chegou, né, através da minha emenda, agora o Ministério se compromete com sua parte, e aí aqueles que são os gestores da cidade, né, o gestor e o vice-gestor, vamos dizer assim, estarão à frente junto com o Parque Tecnológico e com todos aqueles que fazem academia, que eu tenho certeza que vai trazer um bem muito forte para o povo de Campina Grande da Paraíba. Olha, senadora, prefeito, vice-prefeito, mas eu queria agradecer demais, né, por essa disposição de ajudar no desenvolvimento científico e tecnológico do país. Campina Grande ela já tem uma infraestrutura. Campina Grande ela já tem uma infraestrutura instalada, né, que precisa ser coordenada para que tenha esses resultados sinérgicos. E um parque como esse, graças à emenda da senadora, né, a participação do município, a participação já das entidades da universidade, do nosso INSA, ali também Instituto Nacional do Semiárido e do Ministério de Ciência e Tecnologia, certamente vai resultar, né, em um aumento muito grande da produção científica e da produção de inovações, e isso contribui para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social da cidade. Eu fico muito feliz em poder participar e dizer que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações está ali voando na ala com vocês, né, e com certeza isso vai ser muito bom para Campina Grande, para Paraíba e para o Brasil como um todo. Sem dúvida nenhuma, para a gente é um prazer estar aqui representando a cidade, né? Eu e Lucas agora prestes a sermos empossados, já participar de um momento histórico,
a construção, de fato, dessa nova etapa, um novo rumo que o Parque Tecnológico de Campina Grande, da Paraíba, como a senadora Daniela lembrou, e a integração da atividade parlamentar da senadora, da atividade do Ministério, que também tem a sua contrapartida. Nós do município aqui, inclusive, registrar a decisão do prefeito Romero de ceder a área, de fazer a doação da área para que esse novo rumo que o Parque Tecnológico de Campina Grande, da Paraíba, como a senadora Daniela lembrou, e a integração da atividade parlamentar da senadora, da atividade do Ministério, que também tem a sua contrapartida. Nós do município aqui, inclusive, registrar a decisão do prefeito Romero de ceder a área, de fazer a doação da área para que esse novo momento chegue para a integração desse ecossistema, né? Então, a nossa palavra é sobretudo de reconhecimento e de agradecimento, né, Lucas? Agradecimento, ministro, por ter acreditado desde o início, quando eu estava na Secretaria de Ciência e Tecnologia, nesse projeto, sempre ter nos recebido aqui, quando a gente bateu as portas, quando você esteve em Campina Grande, visitando nossa cidade e vendo nosso potencial, por acreditar e continuar apostando nesse projeto que já nasce muito sólido, muito forte e vai ser muito importante para Campina Grande e para toda a região. Muito obrigado. Bom, excelente. Como diria o chefe lá, tamo junto. Queria convidar nesse momento também para fazer uso da palavra o professor Dr. Roberto Germano, diretor da FAPESC, e que nesse ato representa o governo do estado da Paraíba. Muito bom dia a todas e a todos os presentes. Gostaria de, em nome do nosso presidente do Conselho, o professor Vicemário, cumprimentar todo o corpo diretivo do Parque Tecnológico, o diretor adjunto, professor Clóvis, a nossa diretora técnica e querida Nádia, que realmente tão bem representa todo esse corpo e o nosso sistema de inovação, digamos assim, no nosso estado e na nossa cidade. Ao tempo em que cumprimento também todos os funcionários e servidores do nosso Parque Tecnológico e cumprimentar a todas as autoridades presentes em nome do nosso prefeito constitucional, Romero, ao qual eu gostaria de me dirigir como colega de escola de agronomia, o qual todos nós que passamos por aquela escola temos muita satisfação e muito orgulho pela trajetória de um ex-aluno daquela escola que tão bem representa a nossa instituição e tão bem representa o desejo de todos que querem fazer o bem pela sua terra. Desejamos que o professor Romero seja abençoado por Deus nos próximos desafios que certamente surgirão pela sua frente. E nesse momento de fraternidade universal, o que nós gostaríamos mesmo é de cumprimentar todos. A gente gostaria de abraçar todas as autoridades que estão aqui, nossos colegas, e dizer da satisfação que nós temos de estarmos, num momento como esse, trazendo a mensagem de felicitações do governador do estado, professor também, João Azevedo, que nesse momento se orgulha de uma iniciativa como esta, que está sendo, nesse momento, lançada aqui nesta cerimônia. Eu diria que o ambiente de inovação na Paraíba realmente tem um marco a partir desta iniciativa, e esse ano de 2021 seguramente será um ano muito próspero para o nosso ecossistema de inovação. No momento em que nós fortalecemos isto, não só em Campina Grande, mas em toda a Paraíba, a semana passada mesmo, por recomendação do governador, estávamos reunidos com a presença do professor Newton, discutindo também um ambiente na cidade de João Pessoa para fortalecer esse ecossistema, que nada mais justo do que nós transformarmos ideias em notas fiscais para o nosso estado, que é esse o desejo que o Parque Tecnológico sempre fez
E é esse o desejo que a instituição vem fazendo pela Paraíba. Eu vou pegar um pouco do conceito do professor Vicemari aqui, falando de tempo, para lembrar o tempo em que fiz o meu ginasial, onde existia naquela época, professor Vicemari, uma disciplina que era chamada de Educação Moral e Cívica. E nessa disciplina tinha um conceito que eu me admirava muito e que eu gostava muito, que era o conceito de sentimento nativista. E eu creio que quem talhou esse conceito certamente não conhecia a cidade de Campina Grande, porque se conhecesse, ele diria: o exemplo patente deste conceito é a expressão maior de qualquer filho de Campina Grande. Sem dúvida nenhuma. Mas não só dos filhos de Campina Grande, porque eu também sou interiorano, lá de Picuí, da cidade conhecida como a capital da carne de sol, e todos nós sentimos esse mesmo orgulho e temos esse mesmo sentimento, porque sabemos que esse sentimento representa o sentimento de todo paraibano pela pujança que essa cidade tem, sobretudo na área de tecnologia. Que eu diga a nossa Universidade Federal de Campina Grande, cujo centro, CCT, gerou a nossa instituição. Portanto, Campina Grande dá exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo com essa estrutura de parque tecnológico, estando entre as 5 cidades do mundo que têm uma estrutura pujante como essa, mostrando resultados para a nossa população, de modo que cabe aqui, de fato, o reconhecimento, Lucas, ao qual o cumprimento, também na figura de secretário que eu fui, parceiro da FAPESC, e nós brincávamos muito quando dizíamos: está preparado para esse novo desafio aí, para compor justamente os destinos da cidade de Campina Grande? E ele dava uma risada e a gente fica todo muito contente, todos nós ficamos muito contentes com esse reconhecimento do seu trabalho à frente da secretaria, Lucas, com um desafio maior agora de administrar esta cidade, que certamente muito mais você fará nessa direção e no fortalecimento deste setor. Cumprimento mais uma vez todos os parceiros que são, de fato, corresponsáveis pelo avanço que vem tendo a área de ciência e tecnologia na Paraíba, e pedir a Deus que possa iluminar os nossos caminhos para juntos abraçarmos essa causa e fortalecermos, sem dúvida nenhuma, esse nosso ecossistema na Paraíba. Um bom dia a todos e que Deus promova, sem dúvida nenhuma, neste momento, paz e saúde para todos vocês e todos os seus familiares. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do professor Dr. Roberto Germano, diretor da FAPESC, e convidamos a professora doutora Nádia Oliveira para a apresentação do novo Parque Tecnológico da Paraíba. Bom dia a todos. Vou só ajustar aqui o microfone. Gente, depois de tanta gente ter falado, né, uma missão quase impossível, fazer um encerramento desse momento que para a gente é tão especial. Eu acho que as palavras de todos que me antecederam resumem muito bem esse sentimento de hoje, de gratidão. O que a gente tem hoje, assim, em um ano tão difícil, de pandemia, de Covid-19, de mais de 180 mil brasileiros, né, falecidos, de que a gente teve tanta privação e de que a gente precisou se reinventar. E a tecnologia nunca se fez tão necessária, tão indispensável como a gente vivenciou o ano de 2020. A gente está fazendo esse lançamento aqui simbólico, não era como a gente gostaria, mas eu acho que, no momento de pandemia, em que a gente que trabalha com ciência e com pesquisa tem um compromisso social. A gente, todos nós que falamos em sequência, tivemos uma formação na universidade pública. Então, a gente, mais do que nunca, precisa devolver e responder à sociedade, nesse momento de pandemia, com soluções, sejam elas tecnológicas, sejam elas as mais simples, sejam elas as sociais, é o nosso papel nesse momento. Eu acho que esse
embrião do novo parque tecnológico, ou como as pessoas dizem, o parque tecnológico propriamente dito, filho dessa fundação Parque Tecnológico, nasceu no momento que era para ser. A gente, às vezes, não sabe os propósitos de Deus na nossa vida, a gente não sabe da nossa vida daqui a 10 segundos, e esse momento, por mais que seja singelo, teve uma força muito grande de todas as pessoas dessa cidade, do Estado, do ecossistema de inovação. Em nome do professor Vicemário, magnífico reitor da UFCG, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa que foi composta, em nome do prefeito Romero e do ex-secretário e futuro vice-prefeito, no qual também eu cumprimento a senadora Daniela, que nos está assistindo remotamente, por todo o empenho para que esse nosso sonho, sonhado junto, né, se tornasse realidade. Eu vou fazer uma apresentação rápida, um pouco mais técnica sobre o projeto. A gente fez questão de ter esse momento aqui, porque vocês são os atores e são partícipes disso. Esse momento é de congratulação e de convergência mesmo. A gente quer todos vocês conosco nesse novo parque tecnológico. Todos vocês mesmos, academia, governo, setor produtivo, todo o ecossistema da Paraíba está convidado pela diretoria atual, pelo presidente do nosso conselho, para vir conosco sonhar esse sonho junto, tá, gente? Há 36 anos, as pessoas falaram que, por coincidência, né, Nilton, a gente ia fazer a semana passada, mas por cuidados no protocolo da Covid, a gente teve mais cuidado de fazer uma cerimônia mais restritiva, porque os dados da Paraíba e do Brasil, a gente está numa fase difícil da curva, em que a gente teve um número do aumento de casos, então a gente precisava proteger também vocês. Há 36 anos, essa fundação se constituiu. E, assim, como todos falaram, e o professor Vicemário falou muito bem, a gente não teria chegado aqui. Eu tenho idade de ser filha da fundação. Então, outras pessoas passaram por aqui antes de mim, de professor Nilton, de professor Clóvis, de todo o conselho deliberativo que compõe a fundação atualmente. Então, há 36 anos, esse sonho começou a ser plantado com a constituição da Fundação Parque Tecnológico. E sempre numa história de vanguarda. Pensar que o primeiro parque tecnológico do Brasil foi lá em São Paulo, o que era mais lógico, naquele momento, a USP, Unicamp, Universidade Federal de São Carlos, já eram consolidadas nesse caminho de desenvolvimento tecnológico e científico. E a Paraíba, enxerida, retada, Campina Grande, como sempre, com pessoas brilhantes, vanguardistas, em 1984, já teve esse pensamento de, nessa fundação, no seu estatuto, já prever a constituição de um parque tecnológico. Então, lá em 1984, a fundação surgiu, gente, como incubadora, e não como fundação parque tecnológico. Em seguida da incubadora se constituiu a fundação, e, a posteriori, foi se construindo essa ideia de se ter um parque tecnológico propriamente dito. Então, somos o segundo parque tecnológico na geração de parques tecnológicos desse Brasil, quase da nossa idade, né, Nilton? E Clóvis. E, nesse contexto, gente, eu acho, até conversando com meu amigo Lucas ontem, a gente conversava e eu digo, a gente tem que reconhecer as pessoas que nos antecederam, e precisamos respeitar a história e sermos gratos por quem passou aqui para que a gente estivesse hoje. Então, essa frase de Isaac Newton diz, se eu vim mais longe, foi por estar de pé sobre ombro de gigantes. Então, se a gente chegou até aqui, foi porque a gente teve pessoas como professor Linaldo Cavalcante, professor Telmo Araújo, em memória, professor Linaldo também, professora Francilene Garcia, os ex-diretores da Fundação, que por aqui passaram, prefeitos, governadores, tinha o Paraibana, naquela época, quando foi constituída, que era um banco do governo do Estado. Então, a gente precisa respeitar essa história. E se a gente está aqui, é porque eles plantaram essa semente lá atrás. E a todos eles, em nome dessa diretoria atual e do presidente do conselho da Fundação,
o nosso mais sincero agradecimento e reconhecimento pela história construída. Tá? Muito obrigada a todos eles, onde eles estiverem. Eu tenho certeza que hão de estar felizes por esse momento que a gente está vivenciando aqui. A gente está fazendo escrevendo novos capítulos dessa história que começou lá atrás. Aqui algumas imagens que eu até fiquei emocionada, encontrei lá no site, tem da Fundação e dos retalhos históricos de Campina Grande, as primeiras FETECs, né, Campina Grande vanguardista, tinha a fundação e ainda realizava feira de tecnologia de Campina Grande, que atraía empresas e o ecossistema do Brasil e do mundo inteiro nessa área. Então, a gente continua realizando a FETEC, a gente ia realizar esse ano, mas por conta da pandemia suprimimos, abortamos a ideia e vamos realizá-la, se Deus quiser, em 2021, presencial ou remota. Né, o futuro a Deus pertence, essa questão de eventos híbridos e remotos está muito consolidado e a gente vai realizar em 2021. E nessa linha do tempo, gente, para que a gente chegasse até aqui hoje, eu vou contar uma historinha rápida, com imagens, do que as pessoas já falaram aqui com palavras, para a gente ser mais ilustrativo. Eu digo e repito, aonde eu vou, a gente conversou com o ministro Marcos Pontes, eu lembro que lá na inauguração, Romero, do CCTD, você falou isso, eu adorei, em que o Romero falou para ele, ministro Marcos Pontes, o senhor já pisou na Lua, não foi porque é astronauta? Pois fico feliz hoje, porque o senhor está pisando no centro do universo, que é Campina Grande. E a gente que é de Campina Grande, a gente que é entusiasta dessa cidade e do nosso estado, a gente tem essa certeza que Campina Grande é o centro do universo. E que aqui só emana coisa boa. Sabe? A gente tem esse espírito aguerrido de acreditar na nossa cidade, de acreditar nesse ecossistema de inovação, para onde quer que eu vá, e eu tenho certeza que todos vocês que são de Campina Grande, a gente tem muito orgulho de ser daqui e de levar e apresentar o que é melhor de Campina Grande para o mundo. Então, Campina Grande é o centro do universo, segundo essa diretoria do Parque Tecnológico. E, nesse contexto, eu vou dar provas disso, né, concretas. A Fundação Getúlio Vargas já publicou na revista Você S.A. em que Campina Grande está em 10º lugar entre as melhores 100 cidades do país para se fazer uma carreira profissional. Pelo valor de salário per capita da cidade, a gente tem um dos maiores números per capita que a gente tem, diz, de doutor por habitante. Então, você fala. Está vendo aí? Até o mundo conspira, tá vendo? Então, a gente tem, de fato, esse caráter que eu acho extremamente legal, de sermos muito técnicos, capacitados. Nós somos valorados pela meritocracia do que a gente desenvolve, pela qualidade da formação que a gente desenvolve nas nossas universidades, como bem disse Romero, como disse Vicemário, a gente exporta mão de obra para o Brasil e para o mundo todo e não deixa a desejar. Eu fiz uma parte do meu doutorado sanduíche na Europa e eu não me senti inferior a nenhum aluno pesquisador daquelas universidades europeias. A gente é páreo, porque a gente é guerreiro, porque a gente se dedica, e assim somos todos que estamos nesse ecossistema. Em outro momento também, lá na Newsweek, a gente tem Campina Grande referenciada como uma cidade de polo tecnológico. Então, a gente tem esse reconhecimento nacional, a gente tem esse reconhecimento internacional sendo construído com todas essas pessoas que por aqui passaram. O ano passado, a gente estava na Times Square, porque a gente é chique, a Stone quis nos prestigiar, a cidade de Campina Grande, colocou lá um painel, né, na Times Square, fazendo uma referência, e faz essa referência por a gente ser tecnológica. Né, faz essa referência por a gente ser esse berço de cidade e de estado que respira inovação. E também somos a cidade do maior São João do mundo.
Eu digo que eu fico muito feliz, e os meninos, a diretoria e todo mundo que é de Campina Grande e da Paraíba, que é reconhecido por ser a cidade de povo sabido, a cidade do povo que é da tecnologia e da inovação e que é a cidade do maior São João do mundo. Aqui, gente, estão alguns dados, né, de Campina Grande que faz dela essa cidade universitária, que temos um volume enorme, que alimenta a economia de estudantes. Romero sabe disso, Lucas, Rosália sabem disso, né, que esse ecossistema universitário aquece a economia da cidade, não só a parte de conhecimento, mas também de economia, de habitação, de alimentação, de deslocamento, de lazer da cidade. A gente tem pesquisa de qualidade, a gente tem universidades de referência. E, como bem falou lá o Felipe, que é um parceirão nosso, o Felipe Augusto, coordenador-geral do INPI, a gente é bom no que faz mesmo, porque em 2019 a gente ficou prata e ouro no ranking de depósito de patentes do Brasil. Com todo o respeito a todas as outras universidades, a gente está num estado do Nordeste, onde a gente tem um dos menores PIBs do país, e passamos na frente o FCG e o UFPB, de Unicamp, USP, UFRJ, Universidade Federal de São Carlos. Isso é um feito, gente. Isso é produzir ciência e pensar no valor econômico que isso aponta para o futuro. Aquela questão que Roberto Germano falou e que é muito válido, que é, pelo caminho da inovação, a gente gerar nota fiscal e PIB. A gente não só pode se dar o luxo de ter artigos, teses e dissertações oriundas das nossas pesquisas. A gente tem que resolver problemas da sociedade, melhorar a qualidade de vida e gerar impacto econômico. Esse é o fim da atividade de inovação. Ela só se concretiza quando a gente tem desenvolvimento econômico, valor agregado econômico e melhoria da qualidade de vida e impacto social da população. Aqui o nosso polo tecnológico, quando o Romero fez a proposta dos 3 terrenos, né, Lucas e Romero, eu falava, Romero, por favor, que seja em Bodocongó ou próximo a Bodocongó, porque a gente quer continuar no polo tecnológico de Campina Grande, que é Bodocongó. A gente não pode se distanciar das nossas universidades, do CITA, do Senai Albano Franco, dessa área que, de fato, respira a tecnologia e a inovação. Então, nosso pedido foi atendido, a gente agradece demais, porque foi um terreno de 26 hectares, gente, são 260 mil metros quadrados, para ali convergir e florar a ciência, a tecnologia e a inovação de Campina Grande e do nosso estado. E, nessa linha do tempo, qual é o papel do então, até então, Fundação Parque Tecnológico e agora do propriamente dito Parque Tecnológico nesse ecossistema de inovação, ciência e tecnologia da Paraíba? A primeira coisa é convergente. A gente é agregador, a gente é conciliador. Por que a gente é isso? Porque a gente está numa situação privilegiada. A Fundação Parque Tecnológico ela é de direito privado, o que nos facilita muito os processos burocráticos, mas não temos fins lucrativos. Então, isso faz com que a gente consiga ser esse baluarte, esse marinheiro desse navio de ecossistema de inovação, trazendo todos vocês para junto. Temos no nosso Conselho Deliberativo 22 entidades desse ecossistema de inovação presente, né? Então, a gente converge, comunga e une esse ecossistema de maneira apolítica, apartidária, técnica e privada, né? Inclusive, nós 3 diretores somos oriundos da universidade, fomos eleitos, indicados pela nossa instituição e exercemos esse cargo voluntariamente. A gente não recebe, né, professor Vicemário, nenhuma remuneração para estarmos aqui. É entusiasmo mesmo, é abraço à causa, somos professores da universidade, é efetivo, isso facilita também. E aqui a gente congrega academia, governo e o setor produtivo, as startups, as empresas de base tecnológica. E
E quais são os nossos próximos desafios, gente? Povoar esse parque, atrair empresa para esse parque. Vocês, parceiros nossos, professora Mônica Inza, estou vendo Wagner Senai, João Alberto Sebrae, Romero aqui, Tâmela, Roberto Germano, Rosália, Lucas, que está aí representando a futura gestão, é povoarmos esse parque e fazer ele pujante, como a gente tem outros parques no Brasil e no mundo, fazendo acontecer pelo caminho da inovação. Esse é o nosso maior desafio atual. A gente agora já tem um terreno, a gente já tem um recurso para infraestrutura básica e mínima predial, e vamos ocupar esse condomínio tecnológico com o apoio de todos vocês. E temos o desafio da pandemia. A pandemia não acabou. 2021, os dados econômicos do país e do mundo apontam para cautela, para reinvenção, ressignificação, e o caminho da transformação digital está posto. Então, mais do que nunca, esse ambiente inovador de atrair empresas de base tecnológica na área de tecnologia da informação vai fazer todo sentido. Até porque vivenciamos essa, de fato, a revolução 4.0, que é a revolução da conectividade, da internet das coisas, da impressão 3D. E vamos vivenciar, junto com vocês, com o apoio de todos vocês. Se a gente chegou até aqui, a gente vai avançar mais. Desafios virão, adversidades virão, mas juntos a gente vai conseguir superar tudo isso. E eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta no nosso país e no nosso estado, em Campina Grande, não é diferente. É complicado para a gente, que é pesquisador da área de inovação, de tecnologia, termos robótica, termos internet das coisas, termos todo o ambiente remoto, as empresas de TICs e startups, e a gente tem uma situação como essa que está ali na lateral. A gente tem um país de discrepância social muito grande. Então, a gente, enquanto parque tecnológico, a gente já decidiu, isso enquanto diretoria, a gente também vai fazer um papel de base em Campina Grande. A gente precisa chegar junto dessa população carente. Não é, o parque tecnológico não é só para quem é da universidade e tem curso superior. Ele precisa chegar na casa de seu João, que mora lá na zona rural e que não sabe nem o que é tecnologia. Como é que vai chegar? Com conectividade, com projeto de prontuário eletrônico para a saúde, seja lá como for, Romero e Lucas, que vai ser prefeito aí, Roberto Germano, que está no governo do estado e que a gente já faz parcerias como o projeto lá do trauma, a gente precisa chegar na sociedade de outra forma. Na sociedade que, inclusive, paga nossos salários como servidores públicos. A gente precisa fazer isso. E o futuro, para onde aponta, gente? A gente aponta para esse condomínio tecnológico, em que vai ter integração, em que vai ter infraestrutura, vai ter investimento, vai ter conectividade, vai ser um ambiente construído no seu projeto executivo que está já em execução, de sustentabilidade, de energias limpas, de atrair empresas de base tecnológica, de agregar com as universidades, com os laboratórios de P&D, com o INSA, com o Sebrae Lab, com o Senai Inovação. A gente vai convergir um ambiente que respire e faça, de fato, acontecer inovação nos conceitos atuais em que o mundo se posta de parque tecnológico. A gente quer um parque tecnológico, 80% de capital privado, a gente quer atrair empresas, a gente quer gerar emprego pelo caminho da inovação, a gente quer gerar imposto para a nossa cidade, para o nosso estado, pelo caminho da inovação. A gente quer gerar ativos de patentes do que emana da academia e chega para a gente dentro da nossa unidade INPI, dentro do Parque Tecnológico. E os pontos relevantes é que a gente precisa não só pensar em tecnologia da informação, mas a gente precisa promover a cultura da inovação, precisa ensinar as pessoas o que é inovação. Muitas pessoas não sabem o que é esse processo. A gente tem que fazer transformação social por esse caminho. A gente tem que instigar a academia, produzir pesquisa científica aplicada que gere nota fiscal. A gente precisa contribuir para essa geração de emprego e renda
no nosso estado, porque a gente é acostumado a formar mão de obra de altíssima qualidade e não conseguir segurar em Campina Grande. Porque a gente não tem ainda um volume de empresas instaladas em Campina Grande que segura essa mão de obra altamente qualificada. Aqui tem um conceito das relevâncias dos parques tecnológicos. Eu fico muito feliz porque a gente está naquele conceito de relevância nacional, porque a gente tem envolvimento do governo federal com aporte do MCT, tem governo regional, porque temos FAPESC, governo do estado, governo municipal, temos o setor privado, temos o município. Então, a gente está no mais alto patamar de classificação dos parques tecnológicos quanto à relevância. A gente tem atualmente 98 parques tecnológicos no Brasil, 28 estão em fase de operação, começando a se instalar. Então, não é só Campina Grande que pensa. Aqui está uma topografia do nosso novo parque tecnológico, numa visão 3D do terreno. Lá na Pracinha do Amor, a gente vai mostrar um vídeo mais à frente, em que a gente fez o protótipo da maquete eletrônica, que ele é mais real. E para chegarmos aqui, gente, eu vou passar rapidamente esses slides para que a gente faça um retrospecto e agradecimento de todas as pessoas que fizeram com que esse sonho hoje se realizasse de forma concreta. A gente diz que a gente é uma diretoria raiz, que a gente dá de entrevista na rádio a subir na laje da reforma. É assim mesmo que acontece. Newton e Clóvis às vezes ficam, não, Nádia, cuidado, você é mulher. Isso aqui é igualdade de gênero. Eu não quero privilégio, não. A gente é igual mesmo e a gente faz isso com muito prazer. Então, assim, meu agradecimento em especial a esses dois parceiros que a vida me presenteou aí, como na diretoria, são da UFCG, eu sou da UEPB, e eu acho, Vicemário, que foi um feliz encontro, né, esse trio aí. Você fez essa união, né, junto com o professor Rangel, reitor magnífico, ex-reitor da UEPB, um amigo pessoal, do qual sou muito grata pela confiança de estar aqui. Aqui alguns representantes do ecossistema, porque a gente se reúne sempre, a gente discute sempre, e construíram com a gente esse sonho. Aqui, a gente viajou, quando a gente decidiu que implantar esse parque, que queria esse parque, a gente foi atrás de quem fez e faz bem. Então, a gente visitou o Brasil inteiro, parques tecnológicos, centros de inovação, e fomos até fora do Brasil. Essa missão aqui, estou eu e o professor Roberto Germano, na missão da Amprotec na França, em que a gente visitou mais de 8 ambientes de inovação dentro do ecossistema francês. Então, para que a gente trouxesse o que era de ponta, o que era vanguarda, para esse nosso conceito de parque. Aqui, Lucas, né, estão as nossas infindáveis idas a Brasília, saindo no voo das 4 da manhã, chegando às 11 da noite, no mesmo dia, com 2 meninos pequenos, e se organizando com a diretoria. E era assim, íamos em Brasília, e automaticamente a gente respeita o nosso conselho deliberativo do parque e chegávamos aqui, né, Vicemaria, e apresentávamos. Conseguimos isso, isso e isso, vamos fazer isso e isso, para que a gente tivesse validação das nossas ações pelo nosso conselho. Aqui, essa foto, a gente está a diretoria do parque, MCT, FINEP, assessor da senadora, sabatinados no gabinete da senadora Daniela, que foi assim... Além de uma guerreira da ciência e tecnologia e inovação, a gente é amiga e se admira mutuamente como mulher. Isso também ajuda muito a essa afinidade, esse compasso feminino no meio do caminho dessa luta. Chegou a pandemia e a gente não parava de trabalhar para que o recurso chegasse em tempo hábil, para que desse tudo certo. Não dava para estar todo mundo presencialmente, então era remotamente da minha casa, eles do Ministério, de onde estivessem, e a gente não parou um minuto só para chegar nesse dia que a gente chegou aqui hoje. E os agradecimentos, gente. Eu acho que o ser humano é o sentimento mais nobre que a gente tem, é agradecimento e reconhecimento. Isso eu aprendi lá na minha formação, Romero, que você sabe, com o meu pai,
né, em memória que ele e a minha mãe, eu devo muito do que eu sou, não foram os bancos da academia. Quando eu cheguei na universidade, eu já tinha o meu caráter e o meu sentimento aguerrido do que eu queria para a minha vida, da minha casa, e eu tenho certeza e converso e comungo que professor Newton e professor Clóvis também são assim. Então, assim, um agradecimento a essa história construída. Aqui sou eu, Lucas e a senadora Daniela fazendo um curso de Indústria e Saúde 4.0 em Bilbao, lá em 2018, né, em que a gente já estava buscando trazer experiências internacionais, aqui com, então, o ministro da Saúde, em que a gente já estava plantando uma semente de projetos inovadores. Quando o ministro esteve em Campina Grande também, o Marcelo Barros. Aqui, gente, o agradecimento concreto, que já foi falado, mas de fato e de direito. Aqui a publicação em Diário Oficial do termo de referência da emenda parlamentar correspondente ao aporte que nos faz tornar real e concreto o sonho desse parque tecnológico. 7,5 milhões da senadora Daniela Ribeiro, que se tornou também presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado Federal, com o apoio irrestrito e condicional do atual vice-prefeito Lucas e, então, secretário de Ciência e Tecnologia. A gente teve esse momento, né, em Brasília com o ministro. Nessa imagem, a gente estende o nosso agradecimento ao MCT, na pessoa do ministro Marcos Ponte, do então secretário executivo, que não está mais hoje, mas que foi muito parceiro, o Júlio Semeghini, nessa conquista. E muitas reuniões, muitas lutas. Romero, a você a nossa gratidão, à Câmara Municipal de Campina Grande. Eu falei para os meninos, nessa jornada a gente passa por coisa inimaginável como professor. Eu não me imaginava na tribuna da Câmara com os meninos defendendo o projeto para a doação do parque. Eu digo, é muito difícil para a gente que não é desse mundo, né, político partidário se apresentar nessas situações, mas eu acho que a gente fazia por uma boa causa e eu acho que conseguimos, né, assim, com as nossas limitações. Aqui está a apresentação da gente na Câmara Municipal, na tribuna, com os vereadores. Aprovamos, né, Romero? Você mandou o projeto de lei para a Câmara de doação e a gente aprovou por unanimidade. Aqui está o termo de doação do terreno, ou seja, é de fato e de direito da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. E aqui, gente, esse vídeo é para agradecer, em especial, a toda a equipe técnica que faz a Fundação Parque Tecnológico. São guerreiros, estão em home office, incansavelmente trabalhando para que a gente continue prestando a melhor qualidade dos nossos serviços. Então, aperta play para ver se vai. Ver se consegue. A gente fez esse vídeo... Estamos vivenciando a 4ª Revolução Industrial. Na própria tela. Vê se ele vai. Sim, é um vídeo. Aumenta o áudio? Não? O áudio não vai sair, gente, mas é uma forma da gente agradecer a essa equipe que é tão aguerrida, que é tão competente no que faz. Todos os nossos colaboradores nos diversos setores da Fundação. E aqui agradecer a você, professor Vicemário, pela confiança na nossa condução e a todo o conselho que nos elegeu, nos legitimou, a gente eleito, né, diretoria para a Fundação Parque Tecnológico, a esse trio do meu coração, né, essa dupla que forma esse trio, né, a gente se complementa nas nossas qualidades pessoais e profissionais para que a gente consiga obter esse êxito.
E aqui, gente, eu peço licença a vocês para fazer um agradecimento pessoal, né? Assim, da pessoa que eu sou hoje, as pessoas mais próximas de mim sabem que isso tudo aqui que eu estou vivenciando com vocês é meio, sabe? Assim como é para Newton e Clóvis. O meu artigo de maior impacto está lá guardado na minha casa, que é minha família. É o que eu mais valorizo e é o que eu mais primo. Isso aqui eu faço em nome da população, mas tem um bem maior que está guardado e que me faz todo dia acordar com essa garra, Romero, para continuar batalhando. Ao meu pai em memória, ele, com 10 anos, me deu o livro de Poliana, de Simone de Beauvoir, de Olga Benário Prestes, para que talvez eu fosse essa mulher que hoje sou, destemida, aguerrida, que acredito nos meus sonhos e sigo em frente. A dona Zilda, uma caririzeira, viu, Vicemário e Newton, de Sumé, e que me fez acreditar que era possível a gente alcançar nossos sonhos. Então, assim, em nome desse slide, da família de Newton, da família de Clóvis, muitas vezes nos fazemos ausentes do nosso lar para poder realizar essas coisas aqui. Então, a eles, nossas famílias, e a vocês, toda a nossa gratidão, sabe? Isso é muito importante, eu acho, a gente valorizar isso. E aos nossos parceiros, muito obrigada ao ecossistema de inovação. E agradeço muito, estou muito feliz, muito emocionada por estar aqui vivenciando com Newton, com Clóvis, com todos vocês, esse momento que é tão único. E, para finalizar, a gente vai apresentar para vocês esse momento tão sonhado da apresentação em maquete eletrônica 3D do que será esse novo Parque Tecnológico da Paraíba para todos nós que estamos no nosso estado. Muito obrigada. Estamos vivenciando a 4ª Revolução Industrial, que a cada dia coloca a humanidade num patamar de desenvolvimento tecnológico sem precedentes. Pessoas, empresas e governos embarcaram nessa revolução, buscando soluções para seus problemas cotidianos. Encontraram na internet das coisas o caminho para o futuro, conectando a ideia e tornando o mundo físico e o digital em um só, através de dispositivos que se comuniquem uns com os outros. Computadores quânticos, inteligência artificial e conexão de altíssima velocidade permitem interligar praticamente tudo aquilo que nos rodeia, tudo que nos satisfaz. Essa é a Revolução 4.0, marcada pela inovação e pela tecnologia. Ela abre uma fronteira sem limites e permite uma transformação digital. E como pioneiro em ciência e inovação, o Parque Tecnológico da Paraíba faz parte dessa revolução, apoiando centenas de projetos P&D, os quais colocam o Estado na vanguarda da inovação. Há quase 4 décadas, o Parque Tecnológico da Paraíba, através da sua incubadora, já apoiou e incubou mais de 110 empreendimentos e startups e, em total sinergia com o mundo atual, investe numa nova estrutura. O novo Parque Tecnológico da Paraíba, com uma planta ampla, moderna e equipada com tudo o que é necessário para a inovação, com o mais alto padrão de sustentabilidade. Esse novo mundo digital abrigará todo o ecossistema de inovação do Estado, laboratórios de ICTs, órgãos de governos, empresas e todas as instituições envolvidas no processo de inovação, causando uma grande convergência de conhecimento e inovação. O Estado da Paraíba dará um grande passo em desenvolvimento social e econômico. O novo Parque Tecnológico da Paraíba fica às margens da BR-230 em Campina Grande e será erguido numa área de 260 mil metros quadrados, viabilizada através de doação do terreno pela Prefeitura Municipal de Campina Grande e pela Câmara Municipal de Vereadores, com acesso rápido e fácil aos principais pontos da cidade, próximo a universidades, indústrias, aeroporto e principais vias de acesso ao litoral e ao sertão.
serão disponibilizados 280 lotes para instalação de empresas de base tecnológicas, com áreas que variam de 360 a 3.000 metros quadrados, que abrigará empresas de pequeno, médio e grande porte. Além do setor empresarial, está previsto aproximadamente 40.000 metros quadrados para instalação de laboratórios de P&D e das ICTs, públicas e privadas, do nosso estado. A área contará ainda com 3.000 metros quadrados para a instalação dos atores que compõem o ecossistema da Paraíba, tais como Secretarias de Ciência e Tecnologia do Estado e Município, FIEP, SEBRAE, todos num único espaço, trocando experiências, aumentando a comunicação entre si e promovendo inovação. O Parque Tecnológico da Paraíba será uma verdadeira cidade tecnológica, estruturada num formato de condomínio tecnológico. Os nossos carros-chefes serão as empresas de tecnologia e os laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. O novo parque contará com uma infraestrutura completa e arrojada, viabilizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. As empresas e laboratórios distribuídos na nova área serão conectados por vias pavimentadas a partir de materiais ecologicamente sustentáveis, dotadas de ciclovias e área de passeio. A área terá um perímetro de 2,5 km, com acesso por 2 guaritas e segurança 24 horas por dia. É uma formidável estrutura. Um dos grandes pilares do novo Parque Tecnológico da Paraíba será a sustentabilidade, no qual produzirá parte de sua energia fotovoltaicas, que além de ser mais econômica e renovável, traz benefícios para o meio ambiente. O parque contará ainda com uma estação de tratamento de água e esgoto, com vista ao reuso de 100% da água utilizada em suas mais diversas atividades, evitando assim o desperdício desse recurso tão vital para a sociedade. Alta velocidade em conexão será outro grande marco do novo parque. Empresas e laboratórios contarão com uma rede de fibras óticas de 100 GB, em conjunto com uma subestação elétrica, comporá uma infraestrutura para empresas que necessitam de transmissão de grandes volumes de dados. O parque contará ainda com um setor completo e moderno de serviços e eventos. Para os eventos de tecnologias nacionais e internacionais organizados e recepcionados pelo Parque Tecnológico da Paraíba, a exemplo da FETEC, o espaço disporá de um centro de convenções, com auditório, mini-auditórios, anfiteatro e espaço para feiras e exposições, dotado de um amplo estacionamento, além de um heliponto, tudo isso ancorado numa forte concepção paisagista, onde o verde será completamente integrado aos espaços e convivências do parque. O edifício administrativo abrigará a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba, que tem ao longo do tempo executado financeira e administrativamente os projetos de P&D das principais ICTs paraibanas. Nesse edifício funcionará a Incubadora Tecnológica de Campina Grande, o Inova Parque e a TV Parque, essa última com o objetivo de dar ampla divulgação nacional e internacional a produtos e serviços inovadores desenvolvidos no âmbito do Parque Tecnológico. E na esteira dos ambientes colaborativos, será implantado no parque uma Designer Factory, um ambiente relacional de network, de natureza multiuso de espaços e trabalho flexível, interdisciplinar para apoiar a experimentação, criação de protótipos e interação na investigação aplicada e para a colaboração industrial, com o objetivo de desenvolver a criatividade e a inovação em produtos e serviços, também capacitando pessoas a tomar a iniciativa e partilhar conhecimento. O Parque Tecnológico da Paraíba será um grande hub de inovação que gerará grandes oportunidades e desenvolvimento regional, promovendo renda, inovação, sustentabilidade e será um grande marco da ciência e tecnologia em nossa região, produzindo conhecimento, respondendo a demandas globais. O novo Parque Tecnológico é o futuro. Nesse momento, a gente agradece mais uma vez a presença de cada um, das autoridades, da comunidade científica. Encerramos, portanto, esse primeiro momento de lançamento do novo Parque Tecnológico da Paraíba. Convidamos os senhores e as senhoras para um coffee break
que vai ser servido muito rapidamente aqui, porque, posteriormente, nós vamos até o local onde será construída a estrutura, para uma solenidade rápida também, mas que vocês possam ter acesso à experiência de entender onde será erguido o novo Parque Tecnológico da Paraíba. Muito obrigado a todos. Vamos ao coffee break. Nádia Clóvis, por favor. Nádia Clóvis Newton,